Exemplar nos procurou, eles tinham já um projeto aprovado para esse terreno, com a legislação anterior, e falou assim, olha, mas eu tenho um projeto, só que esse projeto está muito sem graça. Então o projeto foi feito talvez sem o devido cuidado e sem ler o potencial que a Vila Madalena traz para escritórios para um público específico, né? Que é um público muito mais antenado, muito mais exigente, muito mais interessado não só em arquitetura, mas qualidade de espaço de uma forma geral. Sempre tem um namoro antes de começar uma coisa de fato, né? O seu portfólio, que já fez, que não fez. E pintou esse trabalho para estudar. Eu lembro que nos primeiros estudos a gente sempre faz uma tabela de áreas, né? Para ver se está batendo com a incorporadora, o que se espera construir, né? Tem todo um business por trás, tem que ser respeitado, né? Até para tem que ficar legal, mas tem que dar certo financeiramente, né? Até para vir outros prédios, seja para nós ou para outros arquitetos. A gente começou a conversar com a incorporadora para desenvolver o projeto desse prédio. Eles já tinham um projeto aprovado na prefeitura, né, baseado num plano diretor antigo e tal, que já dizia um pouco das condicionantes que a gente precisava obedecer em termos de aproveitamento do terreno, potencial construtivo, gabarito e tudo mais, né? Mas a gente começou o projeto totalmente do zero, levando em consideração os números, mas inclusive com um programa diferenciado, né? Então, o programa que a gente tem nesse prédio é um prédio de escritórios, com lajes corporativas que podem ser divididas no meio para serem alugadas para empresas diferentes, ou o prédio pode ser todo alugado para a mesma empresa, o que acabou acontecendo. Então, no estudo preliminar, a gente mostrou para eles, olha, isso aqui é o prédio normal, né? Um careta, assim, um blocão, pumba, e fica bem feio. E aí a gente mostrou, se a gente fizer aqui o nosso, a gente joga para frente, para trás esses andares aqui, cria esses terraços esses que também melhoram as contas, porque são áreas ocupáveis, né? Não computáveis da prefeitura, mas você constrói e aluga e tal, vende. E a conexão disso com a cidade. Daí, quando você vê tipo um blocão, careta, assim, uma pessoa que não quis pensar nada e coloca, ou uma coisa pensada, não dá, é inegável a diferença de qualidade do prédio, plástica, da relação com a cidade, dos espaços internos e a relação com os espaços externos, os terraços. E com as contas melhores ainda, aí fica todo mundo mais empolgado em fazer aquela ideia, né? Então essa foi a nossa abordagem inicial, mas que acabou perdurando por todo o projeto. Se a gente pegar imagens assim, de estudo preliminar, são de fato muito parecidas com as imagens finais aqui do prédio, né? As fotos que a gente tira e tal. Eu acho muito interessante quando a gente consegue abrir o prédio para a cidade, né? Não só para esse prédio em si, então ele cria uma relação diferente com a rua, ele traz gente para dentro do prédio, né? Mais pessoas conseguem conhecer o prédio, né? Muitas vezes quando você faz um edifício, seja ele totalmente residencial ou de escritórios, só quem mora ali ou trabalha conhece o prédio, entra no prédio. Quando você tem um comércio, uma área aberta, seja um café, um restaurante, uma loja, você faz com que toda a cidade também usufrua desse espaço que você criou, né? Acho que isso é bom para a cidade, para quem está dentro do prédio, para quem está fora. Nesse prédio aqui, particularmente, a gente teve algumas soluções que, de fato, são soluções não convencionais e que resultaram num acréscimo de custo de construção. Então, bastante concreto aparente, esse grande balanço metálico com revestimento de policarbonato. E são soluções não convencionais para o mercado corporativo que aumentam um pouquinho o valor, né? Em compensação, a gente teve muito mais área vendável do que o projeto original tinha. A ideia toda por trás de fazer esse jogo de volumes não é só uma coisa funcional para o escritório, né? É uma coisa também meio poética, é da relação da cidade, né? Quando você olha o prédio, você consegue colocar um recuo lá, fica uma pracinha, um jardim para a cidade. E esse andar principal, vamos chamar assim, a gente queria que fosse algo meio translúcido, meio diáfano, diferente dos outros, para contrastar com o concreto, né? Que é uma coisa mais pesada, mais maciça, assim, né? Então ficou um meio envelope de policarbonato, assim, e que fica muito bacana à noite também, porque ele tem um sistema de acendimento interno e ele se transforma numa lanterna para a cidade, marcando o prédio, assim. O resto fica escuro, né? O concreto fica meio mais preto e as luzes dos jardins que viram protagonistas em conjunto com essa grande lanterna do balanço. O incorporador, para querer trabalhar com a gente, ele já tem que pensar um pouco fora do convencional, né? Do arroz e feijão do mercado imobiliário. Porque dá trabalho fazer projeto com a gente é chato, a gente vai, volta, propõe, questiona,
duvida, propõe outra coisa. É um processo que é de um amadurecimento a muitas mãos, assim. Então o cliente precisa estar disposto também um pouco a isso. Agora, é muito interessante, na verdade, trabalhar nesse segmento do mercado, porque permite que a gente tente juntar um pouco o útil ao agradável, vamos colocar de uma forma mais ilustrativa. Fazer o projeto de uma casa, você está lidando com o desejo e o sonho do seu cliente, né? Então é um universo de abstração que às vezes ele encontra alguma barreira do ponto de vista de custo, do ponto de vista legal e tudo mais, mas é uma barreira mais do subjetivo que está em discussão. Quando você vem para a incorporação, quando você trabalha para um mercado que vai precisar vender ou alugar esse imóvel, você precisa ter argumentos. A gente, claro, sempre propõe alguma coisa diferente, porque a gente gosta de propor coisas diferentes, mas não é só, quero fazer diferente para ser muito louco, tal. A gente sempre busca uma intenção e um porquê disso, né? Claro que o prédio tem que ficar bonito no final, mas não adianta só a gente falar, vamos fazer assim que vai ficar mais bonitinho e tal, né? Ainda mais num prédio como esse, que é um prédio comercial, que é feito para ser vendido, para ser alugado, né? No fundo é um negócio que tem que funcionar. Então, é claro, a gente fugiu totalmente aí do padrão de prédios de escritório, né? Aquela torre retangular de vidro espelhado e tal. A gente não acredita muito nisso, ainda mais aqui no Brasil, né? Em São Paulo, nesse bairro e tal, né? Então, a gente quis fugir disso, então por isso essas caixinhas de concreto, aberturas bem selecionadas, né? Lugares que precisavam de proteção de sol, eles têm, lugares que podiam ser mais abertos, eles são muito abertos para o verde e tal. Eu acho que esse prédio vai ter um impacto positivo nas vidas das pessoas que vão trabalhar aqui, né? Ele é um prédio de trabalho, né? Espero ter uma loja embaixo, não sei dizer ainda, mas gostaria muito. Mas acredito que a pessoa vai se sentir bem aqui, pode sair fora, tem terraços, jardins em todos os níveis, tem uma conexão muito clara com a cidade, né? Você entra e sai fácil, não é aquele portão, cancela 1, cancela 2, cancela 3, crachá, é uma coisa muito mais suave. Você está na Vila Madalena, pode passear e voltar. Eu acho que agora no período pós-pandemia, apesar de esse prédio ter sido projetado muito antes, as pessoas vão querer vir menos ao trabalho e quando vierem, terem tipo, assim, espaços de trabalho com mais qualidade, né? Não assim, só descompressão com o fliperama que você nunca usa, mas sim um espaço gostoso, que você sente prazer em ir, que representa os valores das empresas. Acho que a gente tem que entender também que cada arquitetura que a gente faz tem um efeito didático, né? Tem um efeito educativo. E aí, tentando desmontar um pouquinho o aspecto arrogante disso, não é que eu estou ensinando as pessoas o que é boa arquitetura, mas nada. Acho que é uma forma das pessoas se exporem ao diferente e criarem seu próprio gosto. Não acho que as pessoas têm que gostar desse prédio, porque eu fiz esse prédio, ou porque eu gosto desse prédio. Acho que as pessoas têm que ser expostas a isso e fazer o seu próprio juízo. Então a arquitetura ela tem uma certa obrigação de criar uma consciência estética relacionada ao tempo em que foi feita, né, e a cultura vigente naquela época em que esse prédio foi construído. A gente precisa olhar esse prédio daqui a 50 anos e entender que ele foi feito em 2020, entender que ele foi feito nessa época, com essa tecnologia, com essa legislação, com esse tipo de uso, enfim, ao mesmo tempo tem que ser uma arquitetura que seja flexível para que ela seja adaptável ao longo do tempo. Mas ela tem que envelhecer com dignidade. Eu quero que os nossos prédios sejam daqui a 50 anos olhados como prédios de 50 anos atrás.